Não, eu pergunto isso, cara, porque eu sou um cara absolutamente nostálgico e eu falei na minha análise Opa, recentemente. prazer. Toca aqui. Sou absolutamente nostálgico, a mudança pro Rio, eu chorei pra cacete na minha análise, assim, deitado no divã. Primeira vez que eu fui pro divã, chorei, 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 chorei. Você faz tem muito tempo? Análise eu tô fazendo. Eu faço terapia desde 2018, mas análise eu comecei mais psicanálise mesmo há um ano e Tá. 2 meses. E aí o meu analista, que é um gênio, um cara brilhante, eu falei, caralho, eu tô saindo de casa, parece, indo pro Rio, sem saber o cheiro da rua, sem saber o lugar onde tem a padaria mais perto, a farmácia mais Nossa, perto e cheiro tal. da rua, te entendo perfeitamente. E aí ele falou, Luca, tem uma coisa que eu li em algum livro que assim, a gente foi feito pra ter asas, mas essas asas são feitas de raízes. Porra, Uhum. que lindo, cara. Ele falou, o caminho de volta você já pavimentou, velho. Agora o caminho de ida, você vai pavimentar um pouco a partir do que você falou agora, das coisas que você viveu no passado. Eu achei Uhum. muito lindo isso. E aí isso, em cima um pouco dessa reflexão, você viu aquele filme Divertidamente? Uhum. Tem dado momento que ela elege as memórias centrais, né? Aquelas memórias que não Sim. importa o que aconteça, a gente vai proteger pelo resto da vida. Então eu queria saber da sua infância, assim, Mário, tipo, quando você tava crescendo como criança e adolescente, quais memórias da sua infância você protege? Não importa o que aconteça, qual caminho a vida te levar, memórias, lembranças que você tem da sua infância que você sempre vai proteger. Eu acho que muita coisa é de bola, né? Muita coisa é de como aquele menino adorava ter oportunidade quando os primos chegavam na casa do meu avô e a gente batia bola. Isso é uma memória maravilhosa que talvez eu não tenha nem falado isso para eles, porque a gente, afinal de contas, hoje em dia a gente está distante, né? É, muito, muito, muito a memória do que aconteceu. Eu era. Bom, eu era filho único, né? Há algum tempo eu descobri que eu não sou filho único, mas isso é uma longa história. E tem que preservar também outras pessoas. É, e meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. Isso em Belo Horizonte. E, Luca, para que você tenha uma ideia, eu não tenho lembrança da minha mãe nos meus primeiros 7 anos. O meu pai era o meu grande ídolo. Era assim, era um cara sedutor eu queria só estar com ele, né? E quando ele saiu, essas coisas mudaram muito. Então tem uma lembrança para mim muito forte, que é quando ele saiu e ele durante um tempo ficou sumido, né? Os dois já faleceram, né? Tanto meu pai como minha mãe. É, e como minha mãe cuidou da causa e como ela entrou na história da minha vida. Pausa para reflexão. Então eu tenho muito forte o cheiro. O cheiro, infelizmente, eu não consigo, né, sentir mais. Mas eu lembro qual ele é. Eu tenho muito forte a dedicação de uma mulher que teve que largar tudo para cuidar do filho em 77, numa sociedade completamente machista, e que ela carregava o rótulo na testa dela de divorciada. E ela tendo que segurar a barra para arrumar trabalho, para cuidar da criança. Isso determina quem eu sou. Um olhar para mulher com uma forma diferente. De respeito e de luta. Então conta comigo. Bom, depois eu mostro. Tem uma tatuagem aqui sobre ela. E guardo uma imagem muito doída para mim, que é... Quando meu pai saiu, eu fiquei perto de uns 20 dias sem andar. E é muito, assim, a analogia é perfeita, né? Porque saiu a minha vontade de viver. As minhas pernas foram embora. O meu caminhar, eu não queria mais, eu queria ficar parado ali. Esperando que ele pudesse voltar, que a vida tivesse sentido de novo. E ela me levou em todos os ortopedistas, bons ortopedistas de BH e tal. E um deles, assim, falou: esse menino não tem nada, ele tá fazendo charme. E eu me lembro dela brigar com ele e tal. E de fato não tinha nada. E só não era charme, era uma questão emocional, né? Que tinha travado. E ela fez promessa, ela fez 500 coisas e tal. De uma hora para outra eu voltei. Voltei a andar, talvez por causa do futebol, talvez porque o menino queria jogar bola e tal. O tempo passou e eu voltei.
E eu carrego essa lembrança. Eu não lembro de me ver sem andar, mas eu me lembro de me ver pagando a promessa, de ficar distribuindo bala, né, em comunidade carente e tal, porque ela prometeu que se eu voltasse a andar, tal. Carrego isso. Que lindo, cara. Quando você fala da sua mãe, eu já vi alguns outros podcasts, em programas, é uma das coisas mais lindas do mundo, cara, de verdade. E é isso que eu admiro tanto em você, cara. Como você... como você coloca na mesa o seu amor e declara desse jeito, com tanta eloquência emocional. Acho isso lindo. E eu queria saber também, se você pudesse encontrar o Marra, esse Marra de 7 anos. Sim. O que você diria a ele hoje? Você tá com quantos anos? 55. Você com 55... Pode falar com aparência de 18, 19. Eu achei que você tivesse 19, cara. Se você pudesse encontrar esse Mário de 7, 8 anos hoje, o que você diria a ele? E a segunda pergunta em cima dessa é: hoje, quando falarem de você, eu encontrei um camarada em comum da gente. Sim. O que você gostaria que essa pessoa falasse sobre você hoje? Então são duas em uma. O que você falaria com o Mário de 7 anos e hoje o que você gostaria que as pessoas falassem de você? Para aquele menino, assim, eu queria dar um abraço, porque não foi fácil, tal. Só dar um abraço mesmo. Então, em outros momentos da minha vida, talvez, assim, um tempo que eu não conseguia visitar minha mãe com frequência, isso me martela de vez em quando. Eu já me perdoei e tal, assim, mas... Porque, tipo, eu tinha uma nova vida, estava casado. Eu não podia todo dia para casa da minha mãe, eu tinha uma outra casa, né? E viver esse processo foi uma situação que me fez mal em algum momento, porque assim, ela tinha dedicado a vida àquela pessoa. Por outro lado, era um movimento natural. Ela mesma tinha saído da casa dela, né? Assim, mas ela não conviveu bem com isso. E eu, em algum momento, precisei ser mais assim, não. Eu preciso ficar firme e só vou telefonar, tal, porque... Mas aí depois coincidiu também que eu não ter percebido algumas coisas da doença que ela teve. Então foi assim, foi uma merda, né? Assim, pô, aconteceu. Mas aconteceu, cara. Assim, vai me botar na cruz? Não, né, cara? Morreu, acabou, tchau. Assim, infelizmente, eu errei em não ter percebido alguns sintomas que se eu tivesse percebido antes, cara, eu teria ajudado. Mas assim... eu não percebi. Fechou? Ou eu preciso morrer, né? Não, é isso. Então, sim, não percebi. Então, para aquele menino, seria isso mesmo, né? E para as pessoas, seria de dar um abraço mesmo e dar o carinho que ele precisava. E para as pessoas, a imagem é o que você já destacou, assim, e que eu aprendi há muitos anos. Eu aprendi, não. É uma sequência, é um aprendizado. É possível e para muitas pessoas é necessário ser leve. É necessário ser leve. Porque senão é um redemoinho, é um furacão, é uma loucura a vida que a gente se propõe a viver e que a gente não consegue escapar de rotina. Pô, vamos, veja bem, eu saí de casa hoje, era 7 e pouco da manhã. Eu vou voltar para casa, tá, eu devo ter um intervalinho e tal. Mas a minha mente vai trabalhar e produzir até 11 e tanto da noite. E amanhã a mesma coisa, e depois. Então, assim, é uma loucura se você não conseguir ser leve diante de alguns fatos, de alguns acontecimentos, de algumas sensações. Fudeu, ferrou. Assim, você vai ser um lunático que vai sair brigando com todo mundo, que vai sair assim... Eu prefiro não ser essa pessoa e eu prefiro enxergar de uma forma diferente. Ainda que isso seja um exercício todos os dias. Todos os dias. E eu já defini, você mesmo falou que é um mantra, né? E eu já defini que isso é meu slogan já há muitos anos. Você vai sofrer uma ausência, você vai sofrer... Cara, assim, você vai sofrer mesmo entrando numa depressão profunda, procurando a depressão profunda, ou você vai ter uma forma melhor de ver, a gente já não vive junto mais isso, a gente já não está mais vivendo essa relação, a gente já não está mais com os pais, a gente não está mais na mesma cidade, assim. Então eu vou cultivar as coisas boas. Então eu vou cultivar as coisas boas. Eu prefiro fazer assim. É óbvio que eu tenho as coisas que eu não abro mão. Claro.
não abro mão de estar com a minha esposa, de estar com o meu cachorro. Sim. Ah, vamos sair para beber, vamos não sei o quê. Cara, assim, em algum momento eu até gostaria de estar com você. Mas quando eu penso que eu vou ficar o dia inteiro sem ver quem eu quero, que eu não abro mão, assim, eu não vou poder. Se for num dia mais leve, mais tranquilo, leve de horário, eu vou sair com você. A gente vai rir, a gente vai se divertir, vamos lembrar de coisas incríveis. Mas se for em um dia de 3 períodos lotados, putz, cara, você me perdeu. Porque eu preciso muito estar em casa, preciso muito cultivar essa relação. Que é uma relação que me completa.